A paz do Senhor, meus irmãos. Firme e forte, graças a Deus. Vamos aqui começar a nossa aula de Cristologia. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu acrescentar aqui. Deixa aqui. Por que eu vou fazer isso, meus amados? Porque teve umas quedas de internet e eu acabei gravando sem ver que tinha gravado. Então, para a gente não ter esse problema. Cristologia, meus irmãos, nós vamos ter uma aula de Cristologia. O que é Cristologia? A doutrina acerca de Cristo. Essa é uma das doutrinas mais importantes da igreja, porque Cristo é o centro do cristianismo. É evidente isso. Então, nós vamos estudar a doutrina de Cristo. Vamos lá. Introdução. Cristologia é o estudo sobre Cristo. É uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Cristo, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com particular atenção à relação com Deus, as suas origens, o seu modo de vida em Jerusalém, de Jesus de Nazaré. Visto que essas regras e origens é o papel dentro da doutrina da salvação tem sido objeto de estudo e discussão ao longo dos primórdios do cristianismo. Então, grande parte da Igreja de Cristo, a teologia foi formada em cima de perguntas levantadas acerca de quem é Jesus Cristo. Quais são os posicionamentos corretos acerca dele? Vamos lá. Eixo central. A cristologia tem sido debatida incansavelmente durante séculos, em várias nações, dentro de várias correntes cristãs, com pontos de vista semelhantes, divergentes e mesmo controversos. Alguns aspectos desse assunto, muito debatidos no eixo central da cristologia, no discurso do cristianismo, são: o que se debate? A divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a sua encarnação, a revelação de Deus, os milagres, os ensinamentos, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua intercessão, sua posição de cabeça, o arrebatamento, a centralidade dentro do ministério da vontade de Deus, a volta ao mundo para reinar com aqueles que nele creem. Tudo isso gera anos e anos de pesquisa, irmãos, baseados em Cristo Jesus. Vamos lá. Algumas disputas, certo? Aqui vamos ver alguns temas que foram fortemente discutidos e são discutidos até hoje. Até hoje. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Nosso Senhor. Glória ao nome de Jesus. Nosso Senhor. Vamos lá. Talvez a disputa mais antiga dentro do cristianismo centrou-se sobre se Jesus era Deus. Isso aqui nos virou um monte de debate. O número de cristãos primitivos acreditava que Jesus não era divino, mas simplesmente um Messias humano prometido no Antigo Testamento. Tal como o vê os fariseus, contrariamente à vista mais geral dos outros judaicos cristãos. A inclusão da genealogia em Mateus e Lucas são explícitas, às vezes, por essa opinião. Então as pessoas falam o seguinte: não, se Jesus fosse Deus, não seria necessário mostrar a sua genealogia. Por que ficar preso às questões humanas, questões de ordem tão humana mesmo, se ele era Deus? Ok? O contraponto é que as genealogias vêm mostrar que ele fazia parte de um povo e que ele era um ser histórico, verdadeiro, para os outros céticos. Vamos lá. Uma explanação alternativa é que era uma oposição à doutrina dos cristãos gnósticos, afinal Jesus teve somente uma ilusão de corpo e nenhuma ancestralidade humana, como via o docetismo. Então, de um lado, nós tínhamos as pessoas que não acreditavam na divindade de Cristo, por outro, existiam as pessoas que não acreditavam na humanidade de Cristo. E aí, nós vamos ter vários pontos que, por exemplo, a carne é má,
Se a carne é má, como que Deus pode ter uma carne má? Okay? E aí, o desdobramento é o seguinte: se Jesus não tem corpo, eu posso pecar o quanto eu quiser no meu corpo, o importante é minha alma. Os desdobramentos, o desdobramento dessa teologia. Calma aí, irmãos, perdão, aqui a gente está gravando o vídeo, mas... Vamos lá. Os desdobramentos, perdão, a opinião de Jesus era somente humano, como via o do agnosticismo, foi oposta por líderes, tá? Como São Paulo, e veio eventualmente a serem aceitas somente por seitas, como os ebonistas, e subjugadas pelas igrejas ortodoxas. Então, essas teorias foram caindo por terra. Outra questão era a natureza de Jesus. A natureza de Cristo é uma questão de busca por determinar se Cristo era um homem com tendências para pecar, igual a de Adão, antes do pecado, pré-lapsianismo, ou uma tendência ao pecado, igual a Adão, depois da queda, pós-lapsianismo. Ambas diretamente relacionadas com o plano de salvação. Visto que o ministério de Cristo se caracterizava pelo exemplo na superação do pecado, mostrando que era possível o homem viver sem pecar, sem pecar. E aqui existe uma disputa, vem cá. Quando Jesus ele herdou de Adão a sua natureza caída ou não, ele é um homem como o próprio Deus. Isso aqui desemboca um monte de questões, porque, por exemplo, se Jesus tinha uma natureza pecaminosa, a gente atribui um certo grau de impureza ao Senhor. Não uma impureza, pensamento, corpo, tal. Mas se Jesus também não tinha, então a gente se isenta. Ah, não. Jesus lutou com outras armas. Não lutou com as armas que temos. Ele teve vantagem. Então, essa questão, se Jesus tinha. E aí, na verdade, irmãos, aquela questão. Jesus veio como nós viemos. Pós-lapiciarianismo. Com o homem pós-queda, porque Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. Entre as principais escolas que buscam a natureza de Cristo temos, vamos lá. Aqui nós vamos ver um bocado de coisas relacionadas à natureza do Senhor Jesus. Arianismo, que crê que Jesus, apesar de ser um ser superior, seja inferior ao Pai, como sua criatura. Aqui o arianismo percorreu muito tempo da igreja, definindo não. Jesus merece ser adorado como primeira criatura, não como Deus, porque ele é o primogênito de toda a criação. Então, entende-se isso, que ele foi o primeiro a ser criado. O docetismo defende que Jesus era um mensageiro do céu, que seu corpo era carnal apenas na aparência, e tudo foi uma ilusão. Então, Jesus tinha um corpo tão santo que era só ilusão. Tudo que viu era ilusão. Não tinha um corpo de verdade por causa do relacionamento. Por causa do relacionamento dele com o santo. Calma aí. Ô, irmãos, perdão, irmãos. Jesus é bom, meus santos. Jesus é bom. O ebionismo crê que Jesus era um profeta, nascido de Maria e José, que
que teria se tornado Cristo no ato do batismo. Então, o ebomianismo tem essa seguinte definição. Vamos lá, para os irmãos entenderem. Jesus era um homem comum, como foi tantos outros santos do Antigo Testamento. Moisés e tal, e eles não alcançaram o patamar desejado por Deus para se tornar o Cristo. Jesus conseguiu se tornar o Cristo no batismo. Então, ele passou por todas aquelas provas que a gente na Bíblia não relata, e ele conseguiu alcançar. Uma posição terrivelmente herética, né? Terrivelmente herética. Vamos lá. Elcasismo. Recusa a divindade de Cristo, considera o último dos profetas e chama de anjo de Jesus. E aí, irmãos, diz assim, pastor, mas o que isso tem muito a ver com a gente? A sociedade hoje em dia simplesmente recusa a divindade do Senhor, recusa, abandona a ideia de Jesus ser Deus, tem ele como um bom mestre, como um profeta, mas não como Deus. O monofismo, segundo o qual Cristo tem uma única natureza composta de união do elemento divino e humano. Essa aqui parece caminhar para o que acreditamos, mas não. O monofismo diz que a essência de Jesus não é nem humana nem divina, mas uma composição das duas, como se fosse um semideus. Vamos lá. Nestorianismo, segundo o qual Jesus Cristo é, na verdade, duas entidades vivendo no mesmo corpo, humana e divina. Vocês devem ter assistido já o filme Fragmentado. Fragmentado fala sobre a pessoa que tem diversas personalidades. O nestorismo diz mais ou menos isso. Vai chegar a dizer, olha, Jesus, ele ora, é Jesus, ora é o Cristo. Eles vão trocando no corpo de Cristo. Miafismo, que defende que Jesus há a natureza humana e a natureza divina, mas que essas duas se unem naturalmente e completamente para formar uma única natureza de Cristo, bem parecida com o monofismo. Sabelianismo, o qual entendia que Jesus e Deus não eram pessoas distintas, mas sim aspectos ou modos do trato de Deus. Esse sabelianismo, também conhecido como unitarismo, diz o seguinte, olha, Deus, Jesus, ele é Deus, verdade, mas eles não são pessoas diferentes, eles são a mesma pessoa. Deus Pai simplesmente fingiu que era Cristo e tudo que a gente tem de trindade é uma enganação. Trinitarismo, que Jesus como a segunda pessoa da Trindade divina e a segunda em posição ordinária, não mais em um poder. Então nós temos aqui Jesus como Deus e homem, é o que nós acreditamos. Vamos lá. O que a teologia ortodoxa acredita? Ortodoxa é uma mais fundamentada, mais séria. Defende pela Igreja Católica, ortodoxas são as católicas do Oriente e a protestante. Tem base no Concílio da Calcedônia, o qual estabelece as bases da corrente de Cristo. Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, uma união hipostática, e se apresenta em duas naturezas sem distinção, indivisíveis e inseparáveis, de tal forma que as propriedades de cada uma permanecem ainda mais firmes quando unidas numa só pessoa. Para os defensores da cristologia, o termo Filho de Deus, aplicado a Jesus, deve ser interpretado como natureza de Deus, gerado já desde o início e, portanto, coeterno. Vamos lá. Então, aqui acreditamos, irmãos, que Jesus é 100% Deus, 100% homem, todo de Deus, todo homem, perfeito em glória, sujeito às paixões como homem, ok? Vamos lá. As discordâncias. Os minialistas afastaram-se para compor as igrejas ortodoxas orientais da Síria, da Armênia, do Egito, da Etiópia, da Índia. Para eles, a natureza divina era muito mais forte
e predominante que é a humana. Mas essas igrejas existentes rejeitaram o rótulo de monofista, porque afirmavam que defendiam, na verdade, o miniafismo. Lembra que eu falei que é a mesma coisa? Que acredita que Jesus é natureza humana e divina, e que as naturezas... Essa igreja afirma que é diferente do monofismo, mas essa doutrina igualmente diverge da doutrina ortodoxa, da união hipostática. Que é a união hipostática? Deus, verdadeiro homem, habitando no mesmo corpo. Vamos lá. Atributos do Cristo, que do grego quer dizer ungido, o Messias. Jesus de Nazaré, o Cristo. Vamos lá. Eterno, Jesus ele é eterno, ele é o Criador, Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, Salvador. Perdoador de pecados, e aqui nós temos uma qualidade fantástica em Jesus, que ele perdoa os nossos pecados, redentor, juiz, pastor imutável. Vamos lá, ok? As obras de Cristo. Agora, irmãos, nós vamos raciocinar sobre o que Jesus fez. A primeira obra que nós temos que levar em consideração é expiação. O que significa expiar? O pagamento por uma ofensa contra Deus ou contra outros, mediante um sacrifício, castigo ou ação. Na teologia cristã, todos os homens ofenderam a santidade de Deus e afastaram dele. Portanto, para que o ser humano pudesse ter comunhão com Deus novamente, isto é, para que recebesse o perdão por sua falta, um sacrifício deveria ser oferecido a ele, a fim de que o pecado dos seres humanos fossem condenados, pois Deus não pode deixar o pecado impune. Ele é injusto. Então, irmãos, no Antigo Testamento, a ideia de expiação estava bem atrelada à doutrina. O que é expiação? A pessoa pecava, ia lá, pegava uma pomba, uma ovelha, uma vaca, cereal, levava, queimava aquilo e o seu pecado estava coberto, expiado, certo? Assim, meus amados irmãos, é a ideia de expiação. E Jesus Cristo veio e pagou o preço pela nossa liberdade. Qual teoria que nós temos, irmãos? Sobre a expiação, nós temos algumas teorias, certo? Elas blocadas, elas compõem uma visão geral. Lembrando, irmãos, que teorias, por mais completa que seja uma teoria teológica, ela não abrange o todo, porque o todo é a palavra de Deus. Certo? Então, assim, explica muito bem, e aí sempre tem uma falha, um contraponto que a gente deve analisar com os textos. A primeira teoria é a teoria do resgate a Satanás, que hoje em dia é conhecida como a teoria da legalidade. Como quem criou essa teoria foi Orígenes. O que ele diz mais ou menos, a teoria? A teoria é o seguinte: com a queda de Adão, o mundo, a criação, os homens foram entregues a Satanás, certo? Muito bem. E aí, o peso do pecado deu a Satanás o direito de comandar tudo. E aí, para Satanás poder abrir mão, para poder abrir mão do mundo, Jesus precisava de ter um sacrifício. Calma aí, irmãos, rapidinho. Vamos lá, irmãos, perdão. Então, essa é a teoria. E aí, o diabo exigiu de Deus
um sacrifício. E aí Jesus foi lá e morreu na cruz, pagando para o diabo a dívida que o mundo tinha com ele e resgatou a humanidade. Ok? Igual a teoria da legalidade. Muito bom. Teoria do exemplo. Essa teoria do exemplo é uma teoria herética do exemplo, que diz que essa teoria, o precursor é Pelágio, um monge britânico, que entendia a morte de Cristo da seguinte maneira: após a luz da sua vinda, agora que temos sido instruídos pela graça e renascidos como homens melhores, purificados e limpos por seu sangue, encorajados, por exemplo, a seguir, deveremos asseguramente ser melhores do que aqueles que nos antecederam na lei, melhores até mesmo do que aqueles que viveram sobre a lei. O que a teoria do exemplo diz? A teoria do exemplo diz que, por causa da morte de Jesus Cristo, ele nos deu o exemplo a ser seguido. E a gente tem que, essa expiação é feita pelo exemplo de Cristo, eu vou segui-lo e pela minha força eu vou suprimir a vontade carnal e alcançar a redenção. É uma teoria que foi considerada herética, porque ela tira a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, da vida da pessoa, certo? Fica por livre vontade. Pessoas de tradição calvinista tentam sempre associar Pelágio a Armínio, só que não tem nada a ver. Seria a mesma coisa que eu associar, sei lá, o cocô do porco ao lombo dele. O cocô do porco ao lombo dele. Ah, não, é tudo de porco, mas totalmente distante, certo? Vamos lá, a teoria da satisfação. A teoria da satisfação foi desenvolvida pelo bispo de arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, e ele afirma que Jesus veio satisfazer a justiça e o amor de Deus. Jesus morreu na cruz expiando, satisfazendo tanto a justiça de Deus quanto ao amor. Deus precisava punir o homem pelo seu pecado. Deus precisava salvar o homem e para isso conseguiu um ponto de encontro. Jesus pagou a dívida por nós. Ok? A teoria da substituição penal é aquela teoria de João Calvino. Mas o que rola na teoria de João Calvino? É aquela velha teoria: copia, mas não faz igual. Ele tem as mesmas ideias da teoria da satisfação, mas muda para termos legais. Então, Jesus, ele é o substituto, o vicário, ele se apresenta para pagar a dívida em nosso favor, não somente na ideia de satisfazer o amor e a ira de Deus, mas para tomar o nosso lugar, ok? E aí existe a teoria do governo, teoria governamental, que Deus, na sua infinito domínio e poder, resolveu enviar Cristo para nos salvar, não levando em consideração a punição pelo pecado, mas sim a soberania de Cristo, de Deus. Deus resolveu governar a redenção. Muito bom. O que a gente tem que entender sobre essas teorias? Deu-nos um exemplo perfeito de consagração da parte de Deus. Provou o alcance do amor de Deus. Destacou a gravidade do pecado. Triunfou sobre as forças do mal. Ofereceu uma compensação a Deus. Então, todas elas, com exceção da de Pelágio, se encaixam nesses pontos que nós devemos avaliar sobre a redenção de Cristo, a expiação. Não deixarei de ter amor por meu bom Salvador, por mim morreu, causei-lhe dor, por mim sofreu na dura cruz. Ó grande amor, amor sem fim, mas morreu Jesus na cruz por mim. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá. Um objetivo de Deus enviar Jesus. Primeiro objetivo, manifestar o amor dele. Irmãos, não existe espaço, não existe desculpa, irmãos. Somos amados por Deus. Deus deu o Filho. Irmãos do céu, é por isso que a gente vê pessoas com baixa autoestima na igreja, baixa estima, pessoas que se desvalorizam tanto, irmãos. Jesus nos amou
ele deu o mais importante para nós, aceita o amor de Cristo. Segundo objetivo, manifestar a justiça. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Terceiro motivo, para nos salvar, para ir atrás das ovelhas perdidas da Santa Casa de Israel. Vamos lá. Ressurreição de Cristo. Jesus expiou, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Vamos lá. A ressurreição de Cristo. O Pai e o Filho participam da ressurreição. Alguns textos afirmam: por isso é que meu Pai me ama e me deu a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas por mim mesmo dou de espontânea vontade. A ressurreição assegura a nós a nossa regeneração. Pedro diz: nos regenerou para uma nova vida, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim, ela associa explicitamente a ressurreição de Cristo com a nossa própria regeneração. A ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação. Ele foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para nos justificar. Irmãos, toda hora, claro que Deus Pai não esquece, mas vamos entender a mecânica. Quando o Pai olha para a direita e vê Jesus num corpo ressurreto, ele lembra que existem justos na terra. Injustos não pelas nossas obras, mas justos pela justificação do Senhor. Vamos lá? Muito bom. Sentido ético também, que é importante. Paulo diz que, portanto, amados irmãos, sede firmes na verdade, sempre abundantes do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E aqui, irmãos, a ideia é o seguinte: se Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu e ressuscitou, ele vai pagar todo o trabalho que fizemos para ele. Jesus subiu ao céu, erguendo as mãos, abençoou, está no céu, à direita do Pai. Estevão viu, Paulo viu, João viu e outros santos viram o Senhor no céu. Só de a palavra do Senhor dizer que ele está lá, nós cremos nisso. Glória a Deus. Que cortejo maravilhoso, irmãos, do Senhor no céu. Vocês estão no céu. Muito bom. Agora aqui, o estado de Cristo. Muito bom. Irmãos, Jesus passou por estado de humilhação e exaltação. Tem um detalhe aqui, irmãos, que imagina comigo. Deus Pai é Espírito. Ele não tem mão, não tem nada, ele é Espírito. O Espírito é Espírito. E Jesus Cristo, na origem, ele era Espírito. Hoje, meus amados irmãos, Jesus tem um corpo físico glorificado. E por que eu estou falando isso aqui? Por amor de nós, Deus mudou a sua forma. Você consegue imaginar isso? Por amor de nós. Eu não falo nem em poder, mas fisicamente o Senhor limitou a ocupação do seu espaço por amor de nós, para nos dar a garantia que um dia nós entraremos no céu de glória. Vamos lá. Jesus tem 3 ofícios. O primeiro ofício é profeta. Deuteronômio 18 diz que Moisés falou assim: surgirá um profeta igual a mim, que trará uma nova lei, que revolucionará. Vocês leem lá. A ele ouvi. É o maior profeta de todos os tempos, é Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, não pela ordem de Levi, mas pela ordem de Melquisedeque, ok? Que apresentou um sacrifício santo, perfeito, imaculado. Jesus é o nosso rei, ele reina sobre a igreja, ele é noivo da igreja, ele reinará sobre Israel, e o seu reino será eterno e perfeito. Conclusão: é de fundamental importância para servos do Senhor o chamado ministério da palavra, o conhecimento correto da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Como já fiz menção no início do trabalho, o cristianismo é Cristo. É uma deficiência no conhecimento das pessoas da obra de Cristo, gera deficiência direta na vida cristã. É óbvio que não podemos explicar os mistérios de Deus, sobre o seu nascimento, sobre a Trindade, sobre as 2 naturezas, e os pormenores do seu senhorio. Mas nós que lidamos com a ministração da palavra de Deus para a responsabilidade de investigar, chegar a conclusões bíblicas sólidas e organizadas. Olhando para a pré-existência de Cristo, sua eternidade, sua obra coexistem como o Pai na eternidade. A sua imitabilidade, temos a convicção de termos um acesso divino, maravilhoso, virginal, o nascimento do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Passando por esse parâmetro da cristologia, chegamos a uma doutrina biblicamente coerente. Cremos em um Cristo divino, pré-existente, mas que manifestou em carne, nascendo a virgem, sem pecado, que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, glorificado ao Pai. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os gentios, loucura para os judeus, mas os que são chamados, tanto grego como judeus, pregamos Cristo, poder e a sabedoria de Deus. Glória ao nome de Jesus. Espero que os irmãos cresçam com esse vídeo, com essa matéria. Mandem perguntas, se desenvolvam para a glória do Senhor. Um forte abraço. Tchau, tchau.